Bom, alunos e alunas, nós estamos entrando agora no segundo bimestre, então começamos a apostila nova, tá? Então vamos lá, no módulo 3, primeira coisa aí, é a Europa em tensão. Europa em tensão, nós estamos falando aí do período entre guerras, tá? Então, Primeira Guerra Mundial, de 14 a 17, e depois de 39 a 45. Então esse período entre guerras aí é o período de tensão, né? Um período que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Bom, então nesse período entre guerras aí nós vamos ter aqui dois fenômenos, né? Que vão inclusive dar continuidade até na Segunda Guerra, farão parte do período da Segunda Guerra, dois fenômenos políticos que surgiram, o fascismo e o nazismo. Na verdade é um fenômeno maior. É o regime totalitário, tá? Desse regime totalitário que nós vamos estudar, ele é diferente, que nem tem o absolutismo, é um regime de força, a ditadura, a autocracia, cada um tem suas especificidades. O que eles têm em comum é o autoritarismo, tá? São todos regimes, de certa forma, autoritários. Mas nós vamos nos ater agora no totalitário, que é no totalitarismo, que é especificamente onde se enquadra aí o nazifascismo, regime nazista na Alemanha e o fascismo na Itália, tá? Então vamos nos ater agora nesse primeiro momento no fascismo. Então aqui você tem os fascismos, né, os vários tipos de fascismo. Alguns autores colocam o nazismo como sendo fascismo também, tá? Ou o nazismo como sendo um fascismo próprio da Alemanha, tá? Ele tem diferenças do fascismo italiano. Vai ter em Portugal, nós vamos ter o Salazar, que é considerado, né, o líder chamado Salazar, que é salazarismo, que é considerado um tipo de fascismo. Nesse mesmo momento, nesse mesmo período entre guerras, nós vamos ter na Espanha o Franco, né, o Francisco Franco, que é o líder lá considerado franquismo, tá? E de uma forma até errônea, mais exagerada, né? mais pelos opositores, aqui no Brasil chamavam-se o Vargas, o varguismo, chegaram a falar de fascismo, mas vocês vão entender que o varguismo não se enquadra no fascismo por algumas características próprias do fascismo que no Vargas não tinha, apesar de no período de Vargas ser um regime autoritário, um regime forte, tá? Então vamos lá. Fascismo, vamos nos ater ao fascismo propriamente dito, tá? Fascismo, a palavra fascismo vem de fátio, fácil, né? Escrito em português, se pronuncia fátio, fátio de Milão. O que é isso, pessoal? Fátio significa feixe. Um feixe é um conjunto de varas, né? De varetas, um feixe, tá? Por que chamava o feixe de Milão? Né? O movimento chamava feixe de comando, acho que era isso. Mas por que feixe? Feixe era um símbolo romano, nós estamos falando de Itália, tá? Era um símbolo romano, que era um feixe, né, várias varetas unidas em torno, junto com um machado. Esse era o símbolo romano. Na página, aqui no livro de vocês, na apostila de vocês tem o símbolo, tem o desenho. Era um símbolo romano, que significa o feixe, significariam as varetas. Então seria o povo, a população. Então o povo junto fica forte, né? Se você pegar uma vareta e você quebra ela com facilidade. Se você colocar várias varetas juntas, você não consegue quebrar. Então era o povo, a união do povo, que eram as varetas que faziam o feixe, em torno de um machado forte, né? Com cabo grosso, com lâmina de metal. E o machado quem que era? Era o líder. Então seria o povo em torno do seu líder, as varetas em torno do machado fariam um feixe. Isso seria forte, indestrutível, tá? Então o apelo de força, o apelo autoritário, é um apelo muito característico dos regimes fascistas, dos regimes totalitários, tá? Então o fascismo na Itália, esse nome, Fátio de Milão, feixe de Milão, daí surge a palavra fascista, tá? Aí vai falar o partido fascista.
O que significa, pessoal? É uma ideologia de extrema direita, tá? Não é só de direita, é de extrema direita. E que tem algumas características como o nacionalismo exacerbado, ou seja, ele coloca a nação acima da humanidade. Tá? Então não é um nacionalismo, é um nacionalismo exacerbado, exagerado, chauvinista até. Aspirações imperialistas, ou seja, vontade de dominar outros países, outras regiões, imperialismo. Né? O caráter dele é antiliberal e antidemocrático. Né? Contra o liberalismo, contra certas liberdades, desde a liberdade econômica até as liberdades individuais, até contra a democracia. O anticomunismo é uma característica marcante, são anticomunistas, né? Lembra que o Fácio de Milão aqui começou a se formar nos anos 20. 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, nós já tínhamos a Revolução Russa, né? O socialismo. Lá na União Soviética tinha virado um país socialista, vulgarmente um país comunista, né, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então ele é anticomunista, tá? Ele é contra as ideias comunistas. Há uma identificação entre nação e Estado, como se Estado, né, Estado, corpo burocrático, aparelho burocrático, e nação fosse a mesma coisa, uma identificação, né, uma imbricação, o Estado é a nação, né? Então, povo e Estado seria a mesma coisa. E uma defesa de um Estado forte como condição de garantir o bem público. Então, só um Estado forte, muito forte, interventor, que garantia o bem público e a coesão nacional e a unidade nacional. Então, precisava ter um Estado forte, interventor, autoritário, para garantir essa coesão nacional e o bem comum, bem público, melhor dizendo, né? E os interesses nacionais acima do indivíduo. Então, o indivíduo não tem voz. A voz é o coletivo. Tem até um livro que chama, que está falando do totalitarismo, do fascismo, eu acho, do fascismo, não me recordo, mas está falando do totalitarismo, chama Nós, o Povo, né? E a militarização da sociedade, aquele apego por militarização, né? Arma, farda, aquele apego por militares, né? Por militarização, uma sociedade onde o civil se engrena na máquina militar, tá? Como se fosse todo mundo, como se fosse a nação exército, uma nação quartel, tá? Então essas são umas características específicas, ao ponto do líder do fascismo, que é o tal do Benito Mussolini, né? Nós estamos falando de Itália. Ele chegava a falar nada contra o Estado, nada fora do Estado, nada acima do Estado. Nada contra o Estado, nada fora do Estado, nada acima do Estado. Então o Estado estava... E qual que é a característica específica do totalitarismo que outras ditaduras e outros regimes autoritários não são tão marcantes? É a questão da cultura. O Estado totalitário ele controla a política, a economia, mas também o aspecto cultural. Então ele vai ter um departamento de propaganda, ele vai influir no Ministério da Cultura, ele vai ditar que tipo de cultura deve ser feita e o que não deve ser feita, né? Então ele é autoritário, ele é contra a pluralidade. Os organismos do Estado só vão falar a voz do Estado, a voz de quem domina o Estado. E uma característica do totalitarismo é que o líder do partido também é o líder da nação. E eles não aceitam oposição. Então não existe partidos políticos nos regimes fascistas, nos regimes totalitários. O que existem é um único partido, é a ditadura do partido único, é um único partido político. Então não tem voz discordante, tá? Não tem oposição. Oposição de nenhuma forma, nem oposição democrática, nem nada, até porque a democracia não existe, é uma ditadura. Então vai ser a ditadura do partido único. Uma das questões que a gente pode falar que aqui no Brasil o Vargas não foi fascismo é porque não havia a ditadura do partido único. Pelo contrário, o Vargas extinguiu os partidos políticos, ele não tinha um partido. Tá? Getúlio Vargas
no período chamado Estado Novo, que é o período da ditadura Vargas, ele extinguiu, não teve partidos políticos, tá? Mas o que a gente pode dizer? Uma característica do totalitarismo, em especial o fascismo: perseguição aos trabalhadores, perseguição aos líderes trabalhistas, uma falsa conciliação entre capital e trabalho, ou seja, entre patrão e empregado. Então a questão chamada de luta de classes, como foi colocada pelo marxismo, né? A luta de classes entre os que detêm os meios de produção, né, os patrões, a burguesia, e os que só têm a sua força de trabalho, ou seja, o proletariado, os trabalhadores. Essa luta entre essas classes, os extremos, né, porque existem algumas classes intermediárias, mas a luta entre esses dois extremos de classe, esse conflito interclasse, para o fascismo não existia. Então ele tentava passar uma harmonia. A propaganda do Estado fascista, do Estado italiano, passava um recado de que ninguém passava fome, de que todo mundo estava contente, que patrão e empregado eram amigos, estavam de mãos dadas. Tipo aqueles... Já viu aqueles desenhos de caderninho das testemunhas de Jeová, que tá tudo feliz ali, o leão com o viadinho, o pato com o peixe, a cobra com a tartaruga, os seres humanos, todo bonzinho. Então, como se estivesse tudo lindo, como se fosse um céu, né? Como se fosse um paraíso. Então é isso que o fascismo tenta mostrar, que está tudo bem, esconde as misérias, esconde a fome, esconde a violência, enfim, todas as mazelas que o Estado tem, o fascismo esconde. Ele tenta passar uma visão de unidade nacional, de paz, de harmonia nacional. Perfeito? Então, além dessa característica de harmonia social, né, de tranquilidade social, o fascismo também italiano colocava o Mussolini como o pai da nação, né, como o grande líder da nação. Em italiano era chamado de Duce. Eles faziam um cumprimento, falavam El Duce, né? Tanto que o Hitler copia isso aí. E aí o Hitler faz um Heil Hitler, né? E interessante saber que o Mussolini chegou no... Ele foi intimidando o governo. Na época, a Itália era uma monarquia, tá? Acho que era o rei Manuel III, se eu não me engano. Ele foi intimidando, ele foi demonstrando força, ele foi montando milícias, tá? Chamados camisas negras, camisas pretas, que eram os membros do movimento fascista, vestiam uma camisa preta. Então eles faziam marchas, intimidando, mostrando força. Ele foi chegando através da coesão, através da intimidação, e ele chega ao poder, tá? Ele chega ao poder e institui uma ditadura. O Mussolini fica no poder de 22 até 44, até o fim da guerra. Tá? É isso? Onde ele morre, ele é assassinado, penduram ele de cabeça, enfim. Aquelas passagens horríveis da história. Tá? E também o que marca o totalitarismo, os regimes totalitários, né, e isso fica muito claro no regime fascista, é a constante, como nós podemos dizer, de forma até vulgar, vamos falar, a lavagem cerebral que se faz nas pessoas. As crianças nas escolas tinham que cantar hinos em louvor, né, como se fosse uma religião, em louvor à pátria, em louvor ao líder da pátria, onde pátria e líder se confundiam, né, como se fosse a mesma coisa, né? Uma sociedade regrada, baseada na ordem, na disciplina, como se fosse um estado quartel mesmo, como se fosse todo mundo militar, né? O avanço do comunismo na União Soviética assustava os empresários. Os empresários, a classe média, o cara que tinha construído uma casinha com muito suor, se apegava, vai tomar minha casa, os comunistas vão tomar minha casa, né? Esse medo, esse temor foi aproveitado pelo fascismo, né? Tanto que teóricos dizem que o temor, a incerteza, a desesperança é o terreno fértil para o fascismo, para surgir o fascismo. Então os líderes fascistas sagazmente
contribuem para esse caos. Porque quanto pior, melhor para eles emergirem e surgirem como liderança, como salvador da pátria, né? O cara que vai salvar a pátria. E no caso do fascismo italiano, sempre se tem pretensões imperialistas, né? Assim como tinha o nazismo na Alemanha, sempre visando uma futura guerra. Então o armamentismo é uma característica dos regimes fascistas, tá? Irem se armando a população, armando os seus, né? O discurso armamentista é uma característica de regimes fascistas, tá? Então lembre-se, o regime fascista associa sempre como um estado de força, de autoridade, de violência, tá? De temor da sociedade, de aniquilação do indivíduo, do individualismo, e sempre o coletivo, sempre os interesses da nação, sabe-se lá o que é isso, né? Uma abstração. Então, os interesses da nação acima dos interesses das pessoas, né? Então, associa isso aos regimes totalitários. E, em particular, que nós estamos tratando do fascismo, tá bom? Então, o fascismo que surgiu lá nos anos 20, começo dos anos 20, no período entre guerras, vai servir, inclusive, de inspiração, de modelo para o nazismo, que é o regime do Adolf Hitler na Alemanha, tá? Uma diferença básica entre o fascismo italiano e o nazismo alemão é que o fascismo italiano ele é nacionalista, xenófobo, né? Xenófobo, versão a estrangeiro. O fascismo nazista, né? Que é o alemão, o nazismo alemão do Hitler, além de ser xenófobo, além de ser autoritário, além de ser violento, etc., ele também tem o elemento racial. Ele bate na questão racista, de uma raça pura, do ideal de uma raça pura, né? O italiano se espelha num passado glorioso distante, numa Roma, querendo ser uma nova Roma, né? Um império romano. O germânico, que é o alemão, se pega numa raça pura, na grande Germânia, né? Onde todos da raça, como se existisse raça, né? Todos da raça alemã se unificariam. Tanto que o próprio Hitler, que é o líder do nazismo, ele não era alemão. Ele era da Áustria, ele era austríaco, né? Onde tem uma etnia, um grupo étnico bem próximo, né? Com línguas próximas, com cultura próxima, mas eram países diferentes, nações diferentes, tá bom? Então ele vem com esse ideal de pan-germanismo, né? Da grande Germânia, da raça ariana, que ele dizia que era uma raça pura, né? E essa raça estava preparada para dominar o mundo, os outros eram todos degenerados, né? Que não mereciam viver a não ser para servir aos puros. Tranquilo, pessoal? Então, isso é o fascismo, e introduzindo basicamente o fascismo italiano, né? E tanto o fascismo italiano como o fascismo alemão depois vai desembocar na guerra, tá? Eles se preparam para a guerra, eles são militaristas. Então, depois dos horrores da guerra que vão acontecer, a Segunda Guerra Mundial, milhares de mortos, né? Tudo isso se deu por causa dessas ideologias, dessa descrença nas democracias no período entre guerras. Aí quando o pessoal está desesperado, é o caldo fértil para surgir os salvadores da pátria, né? O Sassamutema, aquele que vai resolver tudo, deixa que eu chuto, eu que resolvo, não sei o quê. E aí que surgem essas figuras tipo Mussolini, tipo Hitler, né? Considerados mitos, né? E aí a tragédia é o resultado que todos nós sabemos, né? Segunda Grande Guerra Mundial, a gente sabe o que foi aquilo, ou pelo menos temos uma noção do terror que foi aquilo, tá bom? Depois a gente prossegue com a Alemanha, tá? Então, por favor, leiam a teoria com muito carinho, com muito cuidado, e façam a questão da página 7 e a tarefa 13, é isso? Está se pedindo, tarefa 13. Tá bom? E aí nós daremos continuidade à matéria. Então, estudem com atenção, com muito carinho. Vamos em frente. Um abraço.